Pode pôr para gravar. Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos, todos aqueles que estão pela internet, aqueles que estão presencialmente na nossa casa, e os nossos irmãos desencarnados que também estão na sintonia. Que os nossos benfeitores possam nos amparar, nos auxiliar, e na noite de hoje nós vamos ter a nossa irmã Miriam trazendo ansiedade à luz da doutrina espírita. Miriam, seja bem-vinda, que nós possamos desfrutar desses momentos grandiosos. Muito obrigado. Obrigada, Dita. Boa noite a todos, mais uma vez. E eu estou trazendo um tema que eu precisei trabalhar muito na época do Covid. Depois do Covid, um pouco, e a vida toda eu trabalhei com ele. Eu tive que tratar, fazer yoga, um monte de atividades que eu vou trazer no final. É ansiedade. E eu ganhei de presente no final do ano este livro, tá? Reconstruindo Emoções. É o livro trazido pelo espírito Nise da Silveira, a primeira mulher médica a formar na Bahia, junto com 157 homens. E a médium que psicografou as mensagens é Iraci Campos Nogueira. E no encontro com o Divaldo, a Iraci passou aquele material que ela havia estado psicografando anteriormente, e Divaldo analisou e ficou encantado. E falou, pode escrever um livro. E aqui tem vários depoimentos de médicos, psiquiatras, espíritas sobre o assunto. Então, vamos lá. Quem quiser depois, tem vários temas, tem depressão, tem controle exagerado, tem vários temas, bem atuais. Então, vamos lá. Mateus nos trouxe para iniciar, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu fardo. Então, nós já temos essa mensagem de abertura, né? E, na realidade, o ansioso, ele vive no futuro. Está sempre preocupado com o amanhã. Qual o conceito mais geral de ansiedade? É um estado emocional proveniente de uma sensação de que alguma coisa, algo desagradável, já está próximo a acontecer. E isso faz com que todo o seu organismo fique numa atitude de alerta, produzindo sentimentos de quê? De insegurança. Então, eu nunca soube que o ansioso era inseguro. Eu achava, na realidade, a ansiedade comum, né? Todo mundo tem um pouquinho de ansiedade, mas a base da ansiedade está no medo e insegurança, que a gente vai ver. E a ansiedade, ela nos priva da dádiva de estar aqui agora, né? Só aqui, só escutando, só ouvindo, dialogando, a gente vai estar com a mente preocupada com amanhã, tem que levar a criança na escola, com um trabalho que não foi terminado que eu tenho que fazer, com uma reunião que vai ocorrer, com alguma atividade lá na frente. Às vezes nós estamos sentados aqui e a mente lá na frente, um momento que ainda não chegou. Ela é considerada a principal psicopatologia da idade contemporânea, muito mais do que a depressão. Por quê? Pelo estilo de vida alucinante, altamente competitivo, suscitando um fascínio pela imagem, né? Que hoje nós vamos ver aí todas as mídias, né? Um anseio de consumo desmedido, levando as pessoas também a um fluxo gigantesco de informações, né? Todas as mídias trazem, nós temos todos o WhatsApp, no mínimo 5 grupos, e esses 5 grupos, no mínimo, eles trazem mensagens a cada, sei lá, 15 minutos, 10 segundos, sei lá, cada grupo, né, se fala muito, e nós naquela necessidade de ficar absorvendo todo esse material. E todo esse influxo gigantesco de informações,
eles afetam o nosso estado físico e emocional, porque nós nos sentimos obrigados a acompanhá-los, como a gente vai ver. Mas tem também, em contrapartida, uma ansiedade que ela é natural. É uma ansiedade, como todos os sentimentos que Deus nos colocou, mesmo a raiva, a inveja, né, o ciúme, todos eles têm uma função terapêutica de crescimento. Senão, nós não o sentiríamos. E a ansiedade natural, ela é extremamente importante quando ela está focada num projeto definido, numa coisa específica, como, por exemplo, né, o resultado de uma prova ou de um exame que você fez. Fez um concurso, né? Digamos que vai sair o resultado, hoje é dia 6, lá para o dia 10. Daqui até o dia 10, eu fico tensa, porque eu quero saber se eu passei, se eu não passei, se eu vou começar uma vida nova ou não, né? Então, é uma ansiedade natural, como nós vivemos na época da Copa, né, do Mundo ano passado. Quando o Brasil entrou, todo mundo com aquela expectativa que seria campeão, e durante os jogos, 2 dias antes, todo mundo já ansioso com o desempenho, né, da seleção e tudo mais. Isso, a política trouxe muita ansiedade também para todo mundo, né, até sair os resultados, muitos extremamente ansiosos e correndo até risco de ter um infarto no miocárdio, né? Bom, e como eu trouxe ansiedade, desde que ela resolva com esse projeto, essa questão específica, a partir do momento que eu descobri, não passei no exame, eu passei, ela tende a acabar. Agora, o que não pode é essa ansiedade ser de uma forma contínua, como nós vamos ver. O relatório da OMS, Organização Mundial da Saúde, de junho de 2022, ele trouxe sobre todas as psicopatologias atuais. Dentre elas, muito de forma bem descritiva, a depressão, mas ela trouxe sobre a ansiedade também. E nesse relatório, ele trouxe que aumentou 28% os transtornos, os casos novos. Então, 22, ano passado, já tinha terminado o período mais difícil do Covid. Então, foi um estudo de 2021 até junho de 22. Então, aumentou 28%, o que significa 66 milhões de pessoas apareceram com transtornos, os mais diversos, depressão, ansiedade, toque. E a ansiedade, logicamente que o Covid, conforme o tamanho de cada país, apareceu mais ansiedade onde tinha mais gente, era mais populoso, né? Como no caso, nós fomos o topo do ranking mundial, Brasil, onde apareceu o maior caso, representou 18,6 milhões de pessoas que sofrem de ansiedade. E as causas, como a gente na época, né, estava muito nítida para todo mundo, solidão, isolamento social, nós não podíamos visitar os parentes, tínhamos que trabalhar em casa, não podíamos conviver com os colegas de trabalho, não podíamos sair para um barzinho, né, para tomar um sorvete, ir a um restaurante, ir ver um cinema. O lazer foi quase que zerado, né? O lazer passou a ser ficar em casa assistindo Netflix, né? Bom, falta de envolvimento geral com a comunidade, né? E fora o medo que nós passamos de infecção, de infectar e morrer, porque todo dia nós tínhamos uma notícia que alguém faleceu. Quando não na nossa família, amigos, vizinhos, colegas, né? Fora tudo isso, somado ainda à situação financeira do país. Só nesse período de 2 anos do Covid, 45 milhões de empresas fecharam seus negócios. 45 milhões de empresas no Brasil. É muito. É um número gigantesco, gente, de pessoas que não conseguiram sobreviver, principalmente ligados ao lúdico, à distração, comida, empresas de turismo, viagens, um monte de companhias aéreas quase quebraram, companhias de ônibus, lanchonetes, fora outras áreas que as pessoas, né, deixaram de procurar, por exemplo, compras. Né? Muitas pessoas deixaram de comprar porque não tinha por que comprar, porque não estavam mais trabalhando. Né? Então, o comércio foi tremendamente afetado. E a causa da ansiedade, de uma forma geral, nós vamos
pegar só alguns itens, porque ela é bem extensa. Então, vamos lá. Uso excessivo dos meios de comunicação. Celular e TV, que nós sabemos hoje que é monstruoso. Mídias sociais, grupos de WhatsApp, e-mails. Despachado uma quantidade exorbitante em nossas caixas de entrada. E nós ficamos naquela situação de sentir cobrados, pressionados a lê-los, né? Senão nós vamos ficar defasados, vamos ficar fora. Competitividade. A meta hoje não é você colaborar, coajudar um colega de trabalho, é competir. Eu tenho que ser melhor do que ele na minha área. O governo anterior tem que ser, o meu atual tem que ser pior, melhor do que o anterior. Meu chefe que entrou, ele vai procurar ser melhor do que o chefe. Todo mundo em alto grau de competição. Outro item importante na ansiedade, o hedonismo. Uma busca desenfreada de prazer. Antigamente, nós saímos em viagem a cada 10 anos. Primeiro que a passagem era caríssima. Hoje, com o barateamento de tudo, nós ficamos acompanhando na internet a vida de todo mundo, está exposta ali, né, no Instagram, no Facebook. Todo mês tem um lá, acabei de chegar, estou aqui. Eu estou aqui pagando minhas contas com maior dificuldade. Aí eu começo a ficar ansiosa, eu tenho que arrumar um outro trabalho, eu tenho que melhorar meu salário está ruim, eu não consigo cobrir, né, as minhas despesas. Então, o hedonismo levou também todos nós a focarmos na vida de uma pessoa que muitas vezes até é falsa, né? O consumismo de vestimenta, alimentação sofisticada, informações e notícias atualizadas nas redes sociais e relacionamentos interpessoais para atingir o network falso. Eu nunca soube, agora estudando, eu descobri que você pode comprar seguidores. Eu fiquei horrorizada. Tem um filme, uma série no Netflix chamado Machos Alfa, só besterol, mas é rir de rolar. E nessa série, a esposa dele, ele fica desempregado, e ela começa a mostrar-se na yoga, comendo, então ela mostra produtos, shampoo e não sei o quê, e ela chama os seguidores de minha família, este shampoo é maravilhoso, minha família, este restaurante de comida natural, e assim ela começa a ganhar dinheiro. Aí o marido, né, recebe um determinado dinheiro de rescisão, aí compra um barco para os pais e ela, de vingança, o dinheiro que ela recebeu, ela compra seguidores. E ele fica assustado. O quê? De uma hora para outra, sei lá, de 200 ela passa a ter 1 milhão de seguidores. Eu nem sabia que podia comprar seguidores, hoje pode comprar seguidores. Então, é falso, até o número de seguidores da pessoa pode ser falso. É um ambiente totalmente falso. E o sentimento de urgência. Nós temos que participar de tudo para não ficarmos defasados. É aquela história do WhatsApp que chega, né? De manhã você olhou, 20. À tarde, 40. Ai, o que será? Será que alguém morreu? Você não fica sossegado enquanto não abre, né, o tal do grupo, não é assim? Você tem que ver que notícia que chegou. Então, nós precisamos... É uma sensação de urgência. Às vezes, você está demorando para ir para o almoço, almoçar, porque você está vendo mensagem. Uma ansiedade temível é um caso que ela está ligada às nossas vidas passadas. São pessoas que estão com realmente uma síndrome de ansiedade num grau bastante elevado, mas não são relacionados a causas do presente. São pessoas que trouxeram de vidas passadas inúmeros medos, inúmeras inseguranças. Porque, de alguma forma, lá atrás, ele foi traído, abandonado, deixado. Então, é uma pessoa que já traz da infância aquela criança que é insegura, que fica grudada na saia da mãe, que é onde a mãe vai. Na escola, ela chora os 2 primeiros anos. Então, isso vai tendo uma sequência até que um dia ela possa fazer um trabalho de TVP, uma terapia de vidas passadas, e ir lá no cerne daquela questão. A gente vai ver mais na frente. Como que a ansiedade ela se manifesta? Então, a doutora Nise trouxe aqui, né, esse trabalho do doutor Balloni, é um especialista, um psiquiatra, né, que ele separa em 3 níveis: o neuroendócrino, no visceral e no consciencial. No neuroendócrino, a gente já sabe que quando nós estamos ansiosos, nós temos aquela sensação de medo, de palpitação, né, de fuga. Nós temos os sintomas que a gente vai ver logo na frente. Por quê?
porque os hormônios excretados pelos cérebros, neurohormônios, adrenalina, noradrenalina, hormônio antidiurético, a cortisona, vêm em quantidades não normais. Eles são jogados na nossa corrente sanguínea em quantidade exorbitante, que é uma disfunção. No nível visceral, né, nós podemos sentir ansiedade e o nosso sistema responde a esse estímulo pelo sistema nervoso simpático de duas formas, na física e na psíquica. Vamos lá. Quais os sintomas físicos? Olha, todos nós já sentimos um ou outro, não é para achar que já está com síndrome de ansiedade, tá? É só os sintomas gerais que são trazidos, né? Que isso em excesso pode a gente ser diagnosticada vivenciando essa síndrome. Queda de cabelo, psoríase, aquelas placas que dá na cabeça, às vezes, quando a gente está vivendo muito estresse, alergias, gripes frequentes, visão distorcida, hipersudorese, qualquer coisa. Meu chefe falou comigo, eu já começo a transpirar, né? A boca seca, o inverso. No corpo, tensão muscular sempre crônica. Eu vivo com dor na nuca, eu vivo com essa região aqui que eu não consigo nem dobrar meu pescoço ou minha lombar. Tremores nas mãos, cefaleia tensional, dor facial que irradia e tiques localizados. Eu já vivi isso. Quando eu vivia uma situação de estresse em São Paulo, aí um dia eu conversando com a Babi, falei, Babi, minha boca começou a repuxar toda para o lado direito. E a Babi falou, eu já passei por isso e tive que fazer fisioterapia para vencer isso, que foi um estresse, um nível elevadíssimo de estresse que ela viveu e que levou a isso. Eu estava quase, aí eu voltei para yoga, fiz um monte de trabalhos, né, a nível pessoal, para me sair daquela possibilidade de ter, né, esse movimento da boca de nível de estresse elevado. Mas eu tive também, muitas vezes, aquelas tremores da visão, que não para de tremer inconstantemente, ele vem aquele tremor todo. Na sequência, uma subida de pressão arterial sem que você seja hipertenso. De repente, você discutiu, a pressão está lá no alto, você vai medir, né? Atordoamentos e os sintomas cardiovasculares mais frequentes, taquicardia, palpitação, opressão, aquela sensação de uma coisa apertando no peito da gente, sabe? Que a gente está assim, assim, ai, o que é isso? Uma opressão no meu peito, né? Fruto da ansiedade. Falta de ar. E os gastrointestinais, como constipação e diarreia. Tem pessoas que falam, tem uma reunião, tal dia, de hoje até o dia ele já está com diarreia. Falou que ele vai, né, ter que enfrentar um movimento mais difícil, vem a diarreia. Sintoma digestivo, azia, náusea, vômito, indigestão e refluxo gástrico. Tudo isso eu já tive. Eu já cheguei a ter quase uma gastrite hemorrágica. Aí passei anos, até hoje eu tomo esomeprazol. Por quê? Nível de estresse elevado e ansiedade ali no nível bem alto. E tive refluxo. O que é refluxo? Quando abre aqui no esôfago, aquela borrachinha nossa, que prende a comida, né? A borrachinha de lá, de tanto que você forçou, eu tenho refluxo. Aí, hérnia de hiato. Aí, qualquer coisa que você come à noite e tenta dormir na horizontal, o negócio vem queimando. Você tem que sentar. Tudo, gente, fruto da ansiedade. Né? Bom, vamos lá. Sintomas psíquicos. Então, as manifestações psicossomáticas, elas se propagam e passam a sair, né, não só para o físico, mas muitas vezes a pessoa fica tão desesperada que ela vai no médico primeiro. Então, eu vou no médico neurologista. Chega lá, ele pede um monte de coisa na cabeça, né? Ou ela vai fazer exames laboratoriais, ou ela vai fazer exames de imagens, né? Tomografia, até tomografia do cérebro. Vai lá e faz. Nada se constata. Ela continua tendo todos os sintomas. Mais um que a dona vai trazer de vivência real. Eu tinha uma dor no cotovelo que irradiava. Tudo aqui. Anos. Fiz tudo. Fiz tomografia. Fiz aqui desse lado. Não dava nada.
Depois que eu aposentei, nunca mais tive essa bendita dor. Era só ter algum desafio muito grande que me levava a sentir medo e insegurança. Lá vinha essa dor que radiava tudo nesse braço aqui, até meu cotovelo. Aí a família acha que você está mentindo, né? Cadê os exames? Você leva lá, tá aqui, ó. Fiz tomografia, fiz exame de sangue, de urina, não deu nada. Aí você vai para outro médico, aquele é ruim, né? Aquele não conseguiu fechar o diagnóstico. Você vai para o neurologista, aí você vai para um ortopedista e vai embora, até chegar no psiquiatra e psicólogo, né? Então é assim, e a família não acredita. Por quê? Não dá nada nos exames, mas você está com os sintomas e você sofre. Você não está mentindo, você sofre. Você sente opressão no peito, você sente a boca aí puxando, você sente vários daqueles sintomas físicos que coloquei lá. Bom, o que a gente está vendo que a Nise trouxe? Por trás de todos esses sintomas, tanto no nível físico como emocional, tem o quê? O medo, a insegurança. Por trás de todo ansioso, também eu não sabia, tem insegurança e medo. Aí, ela está trazendo que muitas vezes tem algumas coisas muito claras que a gente pode achar e falar, nossa, tudo bem, eu estou vivendo essa ansiedade, mas tem uma causa real. Como, por exemplo, frustração no relacionamento amoroso. Acabei de, né, tô lá com 20 anos de casada, ele falou, arrumei outra. E eu falo, ai, tá bom, vai ser feliz. Estou aqui, ó, né? Difícil. É um namoro que acaba, né? É uma perda real, a pessoa falece, é seu companheiro de ano, é sua companheira, né? Ou um insucesso em projeto ou numa realização sua. Você tem uma empresa de muitos anos e você vem analisando e, naquele momento, você teve que fechar. Então, você vive todo aquele período até que essa empresa feche, de uma profunda ansiedade e da incerteza, como que eu vou me posicionar no futuro sem aquilo que foi meu sustento, não só sob o ponto de vista financeiro, mas também sobre emocional, né? Porque aquele trabalho nos gratificava, né? Nos proporcionava momentos mágicos. Então, nessa situação também nós vivemos uma grande ansiedade. Um vazio existencial. Muitas vezes a pessoa tem uma bela família, um bom trabalho e falta alguma coisa, está sempre insatisfeito. Ele vai para o terapeuta e fala: alguma coisa na minha vida está sem sentido. Eu vivo, parece que vai acontecer alguma coisa muito ruim comigo e não tem nada na base. Aí tem outras questões, né, que a gente pode trazer, que seria, né, a aceitação em Deus, a fé, de você se sentir um filho de Deus, que é apoiado de todas as formas, né? E que você também tem milhares de possibilidades infinitas de recriar sua vida. Compulsão por absorver informações inúteis. Atualmente, Big Brother, né? E a pessoa o dia inteiro no WhatsApp. Você já viram alguma coisa muito séria acontecendo no WhatsApp há menos de um mês? Difícil, né? Bom dia, boa tarde, PPP, PPP. Como você está? Meu sobrinho adoeceu. Mas a maioria das notícias do WhatsApp são notícias que você não precisava nem abrir. Não precisava nem abrir, né? A não ser num grupo de trabalho, num grupo espírita, que aí vem, né? Vocês saberem o que vai ser a palestra de hoje, vocês lerem bons livros, mensagens, né? Trazidas para os nossos amigos de confiança, aí vale a pena, né? Desconfiança de participar de atividades sociais. A pessoa passa a sentir um medo de socializar. Tem muitos amigos meus, amigas minhas, que, mesmo depois do Covid, não querem sair. Elas acham que ainda pode pegar o Covid. Então, elas só vão para o supermercado, casa, casa, supermercado. Não querem ir numa festa, não querem descontrair, no aniversário, encontrar pessoas. Então, ficaram com medo da socialização. Além de uma expectativa que vem aqui no peito, constante que algo ruim ou perigoso irá acontecer. Não sei se algum de vocês já teve esse tipo de sintoma. Uma opressão, sabe? Que vem e fala, gente, eu estou sentindo, parece que alguma coisa vai dar mal, né? E todas essas reações em sequência, tanto a física como a emocional, mesmo que nenhuma daquelas causas que eu acabei de citar não ocorram,
Se eu sentir e não cuidar, eu posso vir a ter realmente psicopatologias sérias, como, por exemplo, a depressão. Você não tem histórico, estava numa crise grande de ansiedade, não cuidou, levou a uma depressão. Fobia, crise que pode surgir depois de também uma etapa de ansiedade. Nessa fobia, a gente vai falar do toque também ali logo embaixo, você adquire medo de multidão, ou você adquire um toque. Toque nada mais é da insegurança de você querer confirmar algo. Por exemplo, tem pessoas que sobem 3 vezes até a casa dela para ver se fechou a janela agora na época de chuva. Na época que era fogão, eu tinha uma amiga que voltava para casa porque ela achava que ela não tinha desligado a boca do fogão. Hoje ele é automático, né? Ou ele precisa desligar? Não, precisa desligar ainda, né? Então, também pode ter fobia para isso. Eu tenho um pequeno toque, arrumar quadro que fica torto. Eu corro lá e já ponho ele na horizontal. É um toque também. Levinho, mas é. É um toque. Chama toque. Aí tem a nomofobia, que eu nem sabia que existia. Sabe o que é? Quem sabe o que é nomofobia? Não é para olhar no quadro. Medo de ficar sem celular. Que horror! Vocês não têm isso? Esqueceu o celular no carro, volta correndo. Quem que deixa o celular no carro? Quero ver. 80 quilômetros, eu acho que eu não desliguei o ventilador no carro. 80 quilômetros. Ah, você volta? Aí o que eu fiz? Aí eu ligo para um, ligo para o outro, e falo, o que é que tem no meu celular? Coloca o ouvido na parede. Continua ouvindo. Não, manda outro, mandei outro. Sim. Aí, Glorinha tem toque de deixar alguma coisa ligada na casa. É um toque, é um tipo de toque isso. Agora, essa da nomofobia, os adolescentes estão todos assim. Não ficam. Se tirar o celular deles, ele morre, né? Tirou um braço, né? Tirou uma visão do adolescente, né? Síndrome do pensamento acelerado. O que é isso? Nós vamos dormir, assistimos 3 capítulos de uma série, mais um filme, aí chega na cama, fica vira para cá, vira para lá. Por quê? O pensamento está ali, ó, pensando em tudo que eu vi, quantos filmes, quantas coisas que eu tenho que resolver. Nós todos hoje temos dificuldade de pegar no sono. Os grandes dadivosos, que eu invejo profundamente, deita e desmaia e dorme. É uma dádiva. Você encostar na cama e dormir, não é uma dádiva hoje? É barulho da rua, é barulho da TV, é o celular que toca, daí você põe para carregar, né? 1000 coisas nos levam a ter isso aí. Síndrome do pensamento acelerado e dificuldade de concentrar ou perda de memória. Quem que tem? Vai falar uma coisa, ai, como que era o nome dela mesmo? O endereço. Ai, fica naquela rua entre a Togo Pereira, não lembro, pula mais 2, passa Dom Bosco. Nós estamos tendo dificuldade de lembrar coisas assim que era muito normal para nós. Duvido que vai esquecer RG e CPF. Fala de cor, né? Quando chega no banco. Passa o RG. Esse eu ainda lembro. Então eu falo, estou bem. Quando pede o RG e eu lembro do CPF, que é mais número, eu falo, opa. Esse eu não esqueci ainda, né? Senha tem que guardar no papel, né? Não pode ser na bolsa, porque ele acha seu celular, a senha e leva tudo, né? É verdade. Senha para abrir o programa de senha. E temos um outro transtorno chamado hiperestesia, que está ligado à questão nossa espiritual. O que é a hiperestesia? Nossos órgãos sensoriais, eles ficam bastante ligados e vulneráveis, porque nós estamos vibrando numa situação, né, de ansiedade. E o que é a ansiedade? Ela te deixa leve, sereno, te deixa irritado. Te deixa irritado a ansiedade, né? Você fica mais irritado. Isso. Aí o que acontece? Aí nós vamos atrair aqueles espíritos lá de vibração baixa. Se nós estamos irritados, o espírito irritado. Se nós estamos agressivos, o espírito agressivo. Se nós estamos maledicência, vamos atrair esse espírito, vai aumentar em nós o tique-tique, né? Isso pode ser
de uma forma um pouquinho mais exacerbada, nos levar à crise, à síndrome de borderline, que está super em moda hoje. O que é essa síndrome? Se brincar, até nós já tivemos umazinha. É tipo assim, pequenas coisas triviais, como está escrito aqui embaixo, você explode. Coisas que há 10 anos atrás a gente nem importava, quando nós estamos em situação de borderline, nós estamos no limite, porque os nossos órgãos sensoriais estão tão sensíveis, eles estão tão ligados a tudo, nós não temos momento de meditar, de voltar para dentro, que qualquer coisa nos tira do sério. Tipo assim, é uma pessoa derrubou um copo, você dá aquele salto e na mesma hora você já grita, Carl, você não está vendo? Como que você derrubou um copo? Então, isso está ligado à nossa mediunidade. Então, nós temos que estar atentos. Por quê? Porque nesse nível nós estamos atraindo aqueles espíritos que fazem ampliar essas sensações. E que a pessoa que está do nosso lado, quando a gente grita ou se irrita, ela não sabe, mas nós estamos sob uma influenciação espiritual. Porque aquela pequena coisa não justifica a reação muito grande. Quando a gente tem uma reação muito grande com pequenas coisas, nós estamos na hiperestesia. E no nível consciencial, a Nise traz o seguinte: a emoção é, em geral, acionada instintivamente, né? Medo, raiva, vem. Então, ela produz um comportamento automático, uma reação automática. E nós precisamos ficar atentos às sensações mais sutis ligadas à nossa emoção. Para rapidamente dar nome a elas, eu vou passar a técnica, 2 técnicas que ela ensina, e uma que eu trouxe que nós aprendemos lá no PF8, que é interessante, que ajuda a trabalhar essas emoções quando elas afloram, né? Raiva, ódio, irritação, né? Nesse caso, nós vamos adquirir uma consciência da nossa emoção, tá? Nós vamos tendo uma postura positiva, dando sentido e significado ao autocontrole ligado à ansiedade. Então, nós vamos entender, parece meio complicadinho, mas nós vamos entender lá no exercício, tá? Da técnica. E nesse momento que nós paramos para trazer à mente o sentimento que levou àquela atitude, por exemplo, eu respondi agressivamente uma pergunta simples. Você desligou a televisão? Meu marido, por exemplo. Ora, você está cego? Ah lá, está bem aí, está desligada. Então, eu vou e volto. Por que eu respondi daquela forma? O que me levou a não ter uma resposta amorosa? Uma pergunta simples. Aí eu vou ver que eu estou irritada. Nossa, que emoção! Eu estou irritada. Aí eu vou buscando a causa. Então, eu trago aquela emoção que ela é visceral, ela é instintiva, e trago aqui para a gente raciocinar sobre ela. Do nosso observador anotar que tipo que ela é, tá? Quando nós trazemos o conflito oculto, que está aqui no meu peito, né? Eu não queria gritar, eu já gritei, não queria falar, já falei. Nós identificando a emoção e dando nome a ela, essa razão da ansiedade é trazida à luz do consciente. Então, eu trouxe a luz, eu não sabia por que eu ajo assim. A partir do momento que eu vou refletir, eu vou trazer que sentimento me leva a tomar aquela atitude. O que mexe comigo naquele momento? Aí vamos para as técnicas. A primeira é a terapia especializada. Se a gente observar que vários desses sintomas são frequentes, né, e nos tiram o sono, nos dão a sensação de que a gente está quase infartando, peito dolorido, ou uma diarreia frequente, aí a orientação da Nise, vá procurar um psicólogo, um psiquiatra e vá se tratar. Ele vai dar, se precisar, os recursos medicamentosos. Né? Muitas pessoas precisam tomar ansiolíticos, sim. Muitas pessoas precisam tomar remédios para dormir, porque eles dormem 2, 3 horas por noite. No terceiro dia, o corpo já exauriu toda a energia, né? Já não tem mais boa vontade para fazer nada, porque ele está dormindo 3 horas por noite. Então,
casos a ser levado e o psiquiatra vai ajudar, tá? Porque ele vai descobrir a origem da ansiedade. E não evitando nessas situações mais graves, que está tirando, né, a nossa tranquilidade, serenidade física, emocional, mental, nós não podemos usar remédios por conta própria. Ah, minha amiga está tomando ansiolítico, eu vou tomar. Ah, uma amiga minha tomando remédio para dormir, eu vou copiar a fórmula e vou experimentar para mim. Não. A terapia de apoio, a primeira, que todos, se vocês colocarem na internet, né? A Nise traz, no início dela também, eu uso há muitos anos e ensinei meus netos. São os exercícios respiratórios. Simples de fazer e tem sucesso. Se é uma coisa como tipo uma prova, ou você vai conversar com alguém que você sente medo dele, você tem medo do que pode decorrer da conversa. Você vai só inspirar profundamente, enchendo o estômago. E aqui, como chama aqui, Dito? Isso, aqui o plexo, tá? O tórax aqui em cima. E depois expirar de uma forma bem calma. Se puder, pode segurar. Inspira, segura 4 vezes, daí que expira, tá? Nesse processo de inspirar e expirar, nesse controle yogi, o praticante é revestido de energia, ele não vai se cansar com facilidade, a mente começa a acalmar, porque vai oxigênio para a mente, e aos poucos você vai se livrando da ansiedade e você também vai expelindo os motivos que afligem. É uma técnica simples. Se você colocar lá técnicas para ajudar a ansiedade, de 15 técnicas, a respiração simples está lá presente. A segunda é focalização, sentir o corpo. Essa é uma técnica que está sendo trazida hoje, né? É uma técnica muito utilizada nos Estados Unidos. Hoje o Matheus Caldiero trouxe essa técnica chamada focalização, que é sentir o corpo. Então, se vocês colocarem no YouTube focalização, vocês vão ter o passo a passo da técnica. Ela é simples. Primeira coisa, pense na situação que a deixou ou o deixou ansiosa. Pensa na situação. Tá, eu vou mudar de área na minha empresa. Ah, eu vou ter que ir para uma outra área. Fui chamada, eu vou ter que ir. Então, estou ansiosa. Pergunta para você qual é a sensação no meu corpo que esse fato me transmite. Veja se você está com dor no estômago, se está causando diarreia. E conversa ali com o corpo. Se é o peito que está oprimido, você vai dizer, né? Procurar um adjetivo. Por exemplo, é meu peito oprimido, eu vou ver, ele está apertado, eu estou irritado, eu estou tenso, eu estou apreensivo, estou dando um adjetivo para que meu corpo está sentindo. Tá? Eu estou muito oprimida, apreensiva com essa situação. Já nomeei. Ao nomear a emoção que está aqui dentro, eu já diluí 50% da minha ansiedade. Eu nomeei. Ah, eu estou ansiosa, estou sentindo oprimida. Na sequência, você vai dizer aquele adjetivo. É isso mesmo. Eu estou muito oprimida com essa situação. Meu peito está aqui para explodir. Eu estou insegura. É mesmo. Ao meu corpo se conscientizar, também vai diluindo a ansiedade. E você vai acolher esse sentimento. É difícil a gente acolher, por exemplo, que nós estamos inseguros. Ah, eu sou insegura. Sim, eu estou insegura. Eu não sei o que pode acontecer, se vai dar certo, né? O lugar novo que eu vou, se não vai dar certo. Acolher essa insegurança. A técnica 3 chama bloco da estrutura de apoio, que a Nise trouxe. E nós, no PES, a gente chama de revisão diária. Olha, o plano espiritual trazendo algo que a gente já está... Muito interessante isso, porque esse livro foi psicografado. É o seguinte, como falou da consciência, lembra no nível consciencial, nós precisamos analisar a conduta e quais as reações diante de ocorrências do cotidiano. Para. Ficou muito agressivo, ficou irritado? Para. Epa, o que está desencadeando isso? Então, nós precisamos analisar. Quando nós reprimimos a emoção ou a sensação negativa que gera ansiedade,
impossibilitamos a ligação de causa e efeito, que é fundamental, para termos a responsabilidade pessoal desse material que estava inconsciente. Ou seja, o que acontece conosco? Eu agredi, eu me irritei, e a pessoa perguntou o que foi. Não interessa, eu estou assim. Eu não estou me questionando, não estou tendo a responsabilidade que essa minha reação não ocorra mais. Ao não procurar a causa, eu vou repetindo indefinidamente a mesma reação. Aí tem a técnica, são 6 passinhos. Espera aí. Nesse estado de ansiedade, tente situar o fato que gerou esta situação e anote no bloco. Um exemplinho. Meu chefe me convocou para uma reunião. Tá, reunião depois da manhã. Hoje eu não consegui nem comer, já fui no banheiro umas 3 vezes. Em seguida, anote o que o seu corpo sentiu. Qual é a emoção mais forte e anomeie. Eu fiquei com dor de estômago, ou fiquei suando frio, ou eu tive diarreia. É uma coisa que está pegando aí. Você está ficando ansioso por causa dela. Então, você vai anotar. O que foi a causa? Qual a sensação do meu corpo? Terceiro, observe o pensamento e qual a crença que tem por trás do pensamento. Considerando esse fato. Para mim ficar ansiosa diante de uma reunião, todo mundo tem que reunir, tem algo aí. Qual que pode ser a crença? Eu não consigo, eu não sou capaz, eu sou uma pessoa insegura. Aí tem 3 crenças, né? Que vêm ali me mexendo e eu tenho que parar. Ai, eu estou insegura, eu estou com medo porque aquele material eu não domino. Eu estou insegura porque não sei quais as perguntas que vão fazer para mim na reunião. Você está colocando no papel, né? Está trazendo o seu consciente. Depois, encontrou a origem da ansiedade? Ah, porque eu não domino o assunto, ou porque eu tenho medo de falar em público, ou porque eu posso não me sair bem. O que eu tenho que fazer? Acolher essa emoção, esse sentimento, eu estou insegura de participar, muito nervosa, né? E eu tenho que fazer uma ressignificação dessa minha insegurança. Como? Qual é a causa que traz a minha insegurança? Participar de uma reunião. Por quê? Se é medo de falar em público, vai fazer uma técnica de como falar em público. Se é o assunto que está te amedrontando, vai estudar o assunto. Por exemplo, eu tenho uma mecânica e só arrumo o carro da Ford. Chegou o meu vizinho, meu amigo, falou: eu vou trazer um carro da Mitsubishi para você arrumar. Viu, seu Clóvis? Você fala: pode deixar aí, não tem problema nenhum, eu sou bambambam em motor. 3 dias ele não dorme, porque ele só arrumava Ford. De repente, ele está ansioso, não sabe a causa. Como ele resolver essa ansiedade dele? Ele tem que entregar o carro tal data. Vai estudar o motor da Mitsubishi. Vai ficar horas ali lendo como funciona. Então, tenha humildade de ir lá no colega que arruma o carro. Hã? Que trabalha na Mitsubishi. Olha, eu quero uma aula. Me ensina. E nós, muitas vezes, por orgulho, por qualquer uma outra coisa, a gente não vai procurar ajuda diante de uma situação assim. Então, tem jeito. Uma outra técnica, todo mundo conhece, é a meditação. Muito trazida, ela traz também, extremamente importante, que você clareia a mente. Não precisa sentar em posição de lótus e ficar olhando para um ponto fixo. Você pode estar lavando louça e meditando, passando pano na casa e meditando. Você pode caminhar meditando, focado no presente. Estou lavando louça e prestando só atenção na esponja e no prato. Então, podemos fazer. Vai clarear a nossa mente, vai ajudar a termos autocontrole, evitar as reações intempestivas, inconscientes e serenidade. E anticorpos, a gente já sabe, né? E a fluidoterapia, que é oferecida como na noite de hoje, nada mais é, tá grandão aqui, que é a troca biopsicoenergética, que as mãos do médium unido às mãos do espírito protetor, que está ali,
sobre a minha cabeça, o meu coronário, ele vai distribuir em todos os meus 7 chakras principais uma energia. Se esse chakra tiver hipo, com pouca energia, ou hiper, com muita energia, essa energia vai ser balanceada. Cada vez que vocês receberem um passe, vocês estão recebendo uma energia que vai se posicionar no seu duplo, no corpo semi-espiritual, ele vai se posicionar nos chakras, e os chakras estão ligados a cada órgão. Eu estou com dor no estômago, mas na realidade eu passei uma raiva danada, estava com raiva, e vem aqui no plexo solar, que é bem no umbigo. Eu passei uma situação de medo, eu estou com dor aqui no meu cardíaco, que é onde vem a situação do medo. Então, cada chakra nosso está ligado a uma emoção. Então, quando a gente for para o passe, os mentores que já escaneiam o nosso corpo, eles já sabem, eles põem as mãos sobre as mãos dos médios e nós vamos receber naquele lugar que está precisando, aquele chakra que está necessitando. Outra técnica é a gratidão, né? Você ser grato, acordou, agradecer as flores, agradecer por ver, por ouvir, por sentir. Grato por estar nesta oportunidade na Terra, por seus pais que te trouxeram, por seus amigos, por tudo. A gratidão, até chegarmos ao verdadeiro amor incondicional. E a última é a oração. Quando nós estivermos bastante ansiosos e nada nos consegue acalmar, vai para um cantinho, pede ajuda ao seu mentor, fala aqui no peito. Eu já tentei, eu respirei, eu já meditei, continuo assim mal. Ore, que ajuda virá, tá? E tem alguns lembretes para finalizar, estou terminando, valiosos, que o ansioso tem 6 lembretes que a Lanise traz. Não tente mudar a sequência dos fatos. Existem etapas regidas por ciclos evolutivos que, na verdade, é um processo espiritual de desenvolvimento de cada um de nós. Cada fase antecede a outra e tudo está equilibrado harmonicamente. Não queira burlar as barreiras do universo, pular etapa. Acalma-te, caminhe passo após passo. Você tem um projeto, eu quero construir uma padaria, vamos começar do projetinho inicial, vamos pôr na planta, vamos levantar o custo, vamos ver quanto tempo tem que poupar, quanto que fica na caixa econômica, faz devagar. Não tente... Isso. Depois tem todo esse pós aí que ele está trazendo, né? Trabalhar a aceitação, a calma, a ponderação, a bondade, né? Com os trabalhadores da obra. Não tente fazer de sua vida um caminho meticuloso. Tem pessoas, né? Que planejam tudo. Aí a vida fica amarrada. Aí se sai qualquer coisa fora do eixo, frustra, né? Eu vou para a chácara final de semana. Não deu para ir para a chácara, né, Dito? Não. Fica em casa furioso, soltando faísca. Não tentes obter o controle do futuro e sobre a vida dos outros. Ah, porque minha filha está gastando mais do que dele. Epa, problema dela. Ela vai ter que aprender a lidar com o dinheiro. Ah, porque meu genro saiu do trabalho dele por conta própria. Ele vai ter que trabalhar isso nele. Então, nós não temos controle nenhum sobre a vida, nem de marido, nem de filho, nem de ninguém. E muito menos do futuro. Podemos sair daqui para bater o carro e já fomos para o plano espiritual. Não tentes antecipar um resultado. Tudo tem seu tempo certo e a hora certa para acontecer. Você pediu, orou. Oh, meu Jesus, eu queria tanto que isso acontecesse. Espera, é o tempo de Deus, né? Não tenta ficar forçando a barra e antecipando que você não merece, porque não te ouviu. Espere. Não queira ganhar sempre e viver em competição com todas as ocasiões. Porque você vai diminuir as frustrações. Uma hora você vai perder, uma hora você vai ganhar. E como que a gente pode trabalhar isso? Sendo gentil o tempo todo, cedendo vaga no ônibus, no metrô, no banco, oferecendo para o familiar uma coisa, vai comer, se serve em vez de esperar ser servido. É um exercício para o competidor, sempre tem que ser o primeiro. E, para fechar, Deus fala conosco pela voz silenciosa do coração. Vamos centralizar, toda vez que a gente tiver em crise de ansiedade, alguma daquelas que a gente já viu, ore, pare, medite. Analise
o fluxo da vida, o rio que corre, os passarinhos, as plantas, tudo tem um fluxo natural, divino, né? Nada dá saltos na natureza, é um exemplo para nós. Você acha que o animal é ansioso, que o passarinho é ansioso, né? E lembrando que a ansiedade não mudará o curso da natureza, porque tudo vai acontecer no plano divino, no plano dele. Não adianta a gente ficar ansioso. E nós somos aprendizes da vida, e a cura da ansiedade está em confiarmos na onipotência, onisciência e onipresença de Deus, e a sua soberana justiça e bondade, assim como na vida e em nós mesmos. Confiar em Deus, na vida e em nós. Vai dar certo? Vai acontecer? Só confiar. Então, essa é a mensagem que eu trouxe para vocês. E esse livro, né, eu trouxe que é maravilhoso, Reconstruindo Emoções, eu ganhei no Natal, aqui na casa da Nise. Temos também Cura Espiritual da Ansiedade, do Alírio, muito bom também. E temos outros dois que me ajudou muito, que é Emoções que Curam e As Dores da Alma. Então, está tudo aí. Agradeço esta oportunidade de estar aí com vocês. Desculpe. Tá bom. Colocamos sim. Viu, André? Depois lembra essa paginha. É. Vamos agora fechar os nossos olhos, sentando de uma forma bem tranquila, respirando sem ansiedade, nos entregando a este momento presente, onde os nossos mentores espirituais, os nossos anjos da guarda, protetores desta casa, estão a nos acompanhar e a nos dizer que confie em Deus, confie em você mesmo e confie na vida. Dessa forma, será uma pessoa mais serena, mais tranquila, tomando decisões claras, reagindo com amorosidade, que é a meta de todos nós. Que todos aqueles, Senhor, que aqui hoje não puderam estar presentes, se sintam abençoados, se sintam abraçados por nossos anjos, por nossos mentores, para que eles não se achem isolados, como aqueles nos hospitais, nas prisões, nas ruas. Cada um deles tem o seu mentor e pode confiar em Deus, na vida e em si próprio. Que assim seja.